Boa noite, muito boa noite, leoas! Sejam muito bem-vindas ao nosso encontro de leoas que acontece toda quarta-feira aqui nesse perfil. Já vem chegando aqui, deixa o seu like, manda esse encontro para alguma amiga sua, para uma colega de trabalho, para aquela sua vizinha que precisa estar aqui conosco hoje. Hoje eu vou ser certeira, vou tocar direto na ferida e vamos falar sobre um assunto muito sério, que é sobre por que você sente falta daquilo que te faz mal. Tenso esse assunto, polêmico esse assunto, né? Boa noite, boa noite. Quero saber aqui, antes da gente começar, quem é uma leoa novata que tá aqui pela primeira vez? Quem é uma leoa já veterana que me acompanha há mais tempo? Quero saber qual que é a situação de vocês. Há quanto tempo vocês estão buscando superar o fim desse relacionamento? Há quanto tempo vocês estão arrastando esse sofrimento? É um término recente? É um término que já faz mais tempo? Coloquem aqui nos comentários, quero vocês interagindo comigo hoje para a gente aproveitar ao máximo desse nosso encontro. Boa noite, Henrique, seja bem-vindo. Coloquem aqui nos comentários quanto tempo vocês estão separadas, tentando superar o fim do casamento. Quero saber. E quero saber mais. Quero saber quem de vocês viveu um relacionamento que não foi tão legal assim. Boa noite, Nice, seja bem-vinda. Quem de vocês viveu um relacionamento que não era saudável, que não era equilibrado? Boa noite, Jenny. A gente precisa entender por que a gente sente falta daquilo que faz mal. Todos os dias eu recebo mensagens, e foi justamente por isso que eu escolhi falar sobre isso hoje. Todos os dias eu recebo mensagens de mulheres que passaram por um casamento de mais de 10 anos. E essa relação, se a gente colocar bem na ponta do lápis, não era uma relação saudável. Olha só, Sona colocou aqui, estou num relacionamento, sou nova aqui, relacionamento tóxico e não consigo terminar. A Jenny saiu de um relacionamento recente. Que bom que você tá aqui. Que bom que você tá aqui, Leoa, para aproveitar esse conteúdo de hoje. Porque a maioria das mensagens que eu recebo, como eu falei para você, são de mulheres que viveram casamentos de muitos anos, que não estavam nem perto de ser relacionamentos saudáveis. E por que eu tenho tanta dificuldade de sair? Por que eu tenho tanta dificuldade, muitas vezes, de superar, mesmo tendo consciência de que não era algo bom? Porque, na verdade, nós nos acostumamos com algo ruim. A gente gosta de coisa boa? Sim. Mas a gente não percebe que aquele relacionamento ruim que a gente vive também preenche algo em nós. E é por isso que vocês têm tanta dificuldade de sair, é por isso que vocês têm tanta dificuldade de superar. Olha só que curioso. Hoje eu recebi uma mensagem que falava o seguinte: Andressa, eu vivi um casamento onde existia muita briga, existia muito ciúme, existia traição. Eu não tinha um amigo, eu não tinha um parceiro, mas mesmo assim eu continuei por muitos anos com aquela pessoa. E a resposta que eu disse para essa leoa foi: é porque você se acostumou com o ruim. Você sente falta até do que era ruim no outro. E aí que a gente precisa começar a entender. Porque quando você sai desse relacionamento, quando você consegue dar esse próximo passo, você começa a sentir a falta do outro, você entra em abstinência. Se o teu ex-marido começa a ter um novo relacionamento com uma outra pessoa, você sente ciúmes, você se sente roubada.
tem uma outra pessoa ocupando um lugar que antes era teu. E por mais que você tenha total clareza de que aquele casamento já estava falido há muito tempo, é como se você entrasse numa outra personalidade e parece que você fica louca, apaixonada, querendo aquela pessoa de volta, mesmo vendo, tendo total clareza de que aquele relacionamento já não estava bom há muito tempo. E aí eu jogo essa reflexão para vocês. Por que você sente falta do que te faz mal? Aqui a gente entra em várias possibilidades. Talvez porque você tem medo da solidão. Muito provavelmente porque você é dependente emocional daquela pessoa. Porque você não tem uma referência do que é um amor fácil, do que é um amor leve, do que é um amor saudável. Então, é melhor ter aquilo do que não ter. É melhor eu me contentar em ter aquela pessoa, mesmo esse ex me tratando dessa forma, do que não ter. E aí, qual que é a consequência? Quando a gente sente falta do que era ruim. Muitas e muitas vezes vocês vão atrás. Vocês se humilham. Vocês se colocam num patamar muito inferior diante desse ex-marido. Então, o comportamento que ele tinha antes, que era muitas vezes de ser uma pessoa tóxica, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que te fazia mal, é potencializado. Então, ele pisa ainda mais em você. Ele te rejeita ainda mais. E parece que quanto mais ele faz isso, mais você sente a falta, mais você tem que lutar para conquistar aquela pessoa. É ou não é verdade? Quantas e quantas de vocês, infelizmente, não vão atrás? Infelizmente tem recaída, infelizmente se humilham para aquela pessoa. E na mente de vocês, mesmo sabendo que vocês viveram uma relação nada legal, vem os flashes. O flash da coisa boa. Ah, mas eu vivi isso com ele, isso era bom, eu tinha o apoio dele, eu tinha o suporte dele, ele me ajudava em tal coisa. Só vem as respostas, as lembranças boas. Porque lá no fundo é como se vocês quisessem justificar que aquela pessoa, que aquele relacionamento não era tão ruim assim. Vocês precisam justificar esse sentimento de falta que vocês têm. E aí vocês pensam: ah, mas era o jeito dele. Ele me amava dessa forma. Ele tinha as qualidades dele. Só que vocês não percebem que ao longo desse relacionamento, vocês viveram tanto tempo num padrão ruim, num relacionamento desgastado, na dor da traição. Vocês viveram tantas e tantas vezes essa forma de amor, que é como se vocês não enxergassem um cenário melhor, vocês não enxergassem uma possibilidade de um futuro diferente. Então eu sinto falta mesmo do que era ruim. É como se vocês tivessem um óculos na frente dos olhos de vocês. E esse óculos tá sujo, tá embaçado. Então, eu não consigo ver o quão ruim, o quão desgastado era, o quanto essa pessoa me fazia mal. Por isso que eu sinto falta. Porque cada vez mais essa visão de vocês foi ficando obscura. Obscura sobre os comportamentos do outro, sobre o jeito desse ex, ou dessa pessoa que você ainda tá e você não conseguiu sair. Logo, se essa pessoa sai da minha vida, o meu desejo é querer ter ele de volta, porque eu tô cega. Você tá cega. E muitas vezes, vocês têm dificuldade de admitir. Vocês têm vergonha de assumir, não para os outros, para vocês mesmas, que viveram
por muito tempo num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. Porque assumir isso perante vocês mesmas significa também encarar uma culpa, encarar uma responsabilidade. Eu estou sofrendo porque eu me permiti sim viver por tanto tempo. É duro falar isso. E é por isso que a minha missão aqui com vocês é trazer essa clareza, é trazer essa consciência. Para que mais mulheres, assim como a Leoa que estava aqui, consigam sair desses relacionamentos ruins. Para que muitas mulheres não voltem para esse ex, muitas vezes narcisista, para esse ex tóxico. Porque a tendência natural, mesmo vocês tendo visão, é voltar. O padrão de vocês, a cegueira de vocês, faz com que vocês voltem para aquele antigo padrão de relacionamento. Entendem? A ideia aqui é que, através desse óculos sujo, desse óculos embaçado que vocês estão enxergando a vida de vocês, a gente comece a trazer clareza. A gente comece a limpar essas lentes sujas que estão no pensamento de vocês. Isso aqui, ó, essa confusão mental que vocês vivem. Porque vocês vão buscar justificativas. Justificativas que ancorem. Ah, mas eu sinto falta dele por tal coisa. Eu sinto isso. A pergunta que eu faço para vocês hoje: o que de tão precioso, vocês viveram com essa pessoa? O que de tão único, o que de tão maravilhoso existia dentro desse casamento? E eu não tô falando que não existiram coisas boas, não é sobre isso, porque a gente tem que ter um entendimento que sim, existe o lado bom e existe o lado ruim. Todos os relacionamentos, eles são compostos por essa dualidade, por esse contraste. Só que quando a separação acontece, vocês passam um pano, vocês ignoram, vocês entram em abstinência. E vocês não entendem que essa abstinência, ela não é sinônimo de amor. Só que vocês, desestabilizadas emocionalmente, não conseguem ter clareza do que de fato é essa falta que eu sinto dele. Quando essas emoções vêm à tona, vocês precisam imediatamente buscar fatos, lembranças reais, sentimentos reais. Porque se a gente colocar na ponta do lápis, se eu pedir para vocês listarem as coisas boas que vocês viveram dentro desse casamento e as coisas ruins, talvez o lado negativo pese muito mais. Talvez a conta já não estava fechando há muito tempo. Logo, em vez de eu sentir falta de algo que me trata mal, eu começo a trazer compreensão. Eu começo a ser um pouco mais realista com as minhas emoções. E eu faço essas perguntas matadoras para as minhas alunas. Do que de fato você gostava dentro desse casamento? Do que de fato você admirava esse homem? O que essa pessoa contribuía na tua vida? E quando a gente começa a apertar cada vez mais essas perguntas, a gente percebe que não sobra nada ou sobra muito pouco. Eu estava conversando há pouco tempo com uma aluna minha e ela disse assim: Andressa, ele me trazia suporte, ele me dava apoio. Bom, vamos lá. Que apoio que é esse? Quais eram os atos de apoio que essa pessoa fazia para você, trazia na tua vida? Ah, em determinado momento, quando eu fiquei doente, ele não me ajudou. Ele não se preocupou comigo. Bom, que tipo de apoio é esse? Talvez você tá tão cega, contando as mesmas histórias, justificando a falta desse ex, com base num passado tão distante,
que você não enxerga que a realidade que você estava vivendo nessa última fase desse relacionamento não era nada perto do que você esperava. Então, como é que eu faço? Colocando luz, trazendo clareza. Se questiona um pouco mais, sabe? Para de acreditar nesses pensamentos, nessas histórias tortas que você se conta dia após dia. A gente precisa trazer um pouco mais de questionamento e menos repetição. Anota essa frase. Eu preciso me questionar mais. Eu preciso me perguntar, fazer as perguntas certas, perguntas inteligentes. Por que eu estou sentindo a falta dele? O que é essa falta de fato? Qual que é a parte que esse homem preenchia na tua vida que hoje faz tanta falta para você? Vocês sabem qual é essa resposta? Coloquem aqui nos comentários. Coloca aqui. Do que de fato vocês têm falta? Vamos fazer um exercício. Tô aqui com vocês para isso. Responda essa pergunta. Quem aí sofre de dependência emocional? Quem aí sente falta do ex, mesmo sabendo que vivia um relacionamento que não era legal? Do que você sente falta? É uma pergunta que não é tão simples assim. Às vezes a tua falta não vai ser nem emocional, vai ser financeira. Às vezes a tua falta vai ser porque lá no fundo você se sente solitária. Solitária. E você não percebe que essa solidão ela já é preenchida com outras pessoas. Entende? Só que se eu não começo a enxergar a realidade que eu vivi, fica muito difícil eu conseguir desapegar. Fica muito difícil eu vislumbrar um cenário melhor no futuro. É esse o ponto. Não confundam as coisas. Não confundam esses sentimentos. Às vezes a gente acha que ainda ama, mas será mesmo que é amor? Às vezes a gente acha que é vontade de voltar para ele, mas muitas vezes é só um processo de vazio que você quer preencher e você não está sabendo como. Às vezes você acredita que não vai conseguir esquecer esse ex-marido. Mas é muito mais sobre você se reencontrar. Sobre você recuperar a tua autoestima, o teu senso de valor, se libertar dessas amarras. E aqui está o ponto. Se eu não consigo ter clareza do que eu vivi, se eu não consigo ter clareza de enxergar com muita sinceridade o que eu vivi, como é que eu vou imaginar um cenário melhor? É esse o ponto. Às vezes a gente quer, depois de uma separação, e lá no fundo eu sei que esse é um desejo de muitas de vocês, independente do sofrimento ou não, é um desejo ter um relacionamento leve, ter um relacionamento saudável. Lá no fundo existe esse sentimento. E aí eu questiono vocês, como é que eu vou construir um relacionamento saudável? Como que eu vou construir um relacionamento feliz se eu só tenho um referencial negativo, se eu só passei por relacionamentos disfuncionais, desequilibrados? Qual que é a tendência? Atrair mais uma pessoa do mesmo tipo. Isso acaba com o nosso desejo. Porque eu vou atrair mais uma vez. Eu vou entrar sem perceber
num relacionamento com um narcisista, num relacionamento tóxico. Infelizmente. Logo, se você tá com dificuldade de superar essa pessoa, mesmo sabendo que você viveu um namoro, um casamento ruim, você precisa tirar esse óculos da sujeira, essa visão embaçada que você enxerga esse ex, e começar a olhar. Contra fatos não há argumentos. Logo, se eu paro para olhar os fatos que eu vivi na minha vida, eu consigo limpar aos poucos essa visão embaçada, essa visão suja que eu tenho e que eu acho que é aquilo que eu posso viver. Existe um propósito para cada coisa que acontece na nossa vida, isso independente da religião, de fé, é princípio de causa e efeito. As causas que eu carrego na minha vida vão me trazer determinados efeitos. Só que se eu não paro para observar as causas, se eu não paro para observar o que eu vivi no meu passado e reajustar essa rota, como é que eu vou ter efeitos diferentes na minha vida? Então, tomem propriedade desse relacionamento abusivo que você viveu. Aprende a tirar as coisas boas no que diz respeito a isso. Ai, Andressa, não tem nada de bom. Tem sim. A lição que você precisa aprender. Porque se você não entendeu, você é responsável pela sua vida, pelas coisas que acontecem. Logo, você tem que aprender a extrair a lição que esse relacionamento, que esse casamento abusivo trouxe para você. Talvez você precise de fato aprender a curar essas feridas que fizeram você cair nesse relacionamento. Talvez você precise aprender a pôr limites. Talvez você precise aprender de fato a dizer não, a saber se impor. Talvez você precise parar de ser a mulher boazinha. E quando eu falo boazinha, é aquela mulher que aceita tudo, que tolera tudo, que é carente, que é dependente emocional. Talvez seja essa a lição. Só que enquanto eu não furar essa visão embaçada, enquanto eu não limpar esse sentimento de querer de volta algo que é muito ruim para minha vida, infelizmente, eu vou continuar repetindo os mesmos ciclos. Então você precisa começar a tirar proveito disso. Porque de fato eu sinto falta de algo que me faz mal. Qual é a informação que eu preciso aprender? Do que de fato? Porque o que falta e que você preenche com o outro, com essa pessoa que te trata tão mal, é exatamente o que você precisa trabalhar. Vamos lá. Ah, ele me dá suporte. Então, a gente precisa trabalhar a tua segurança emocional. Se o teu suporte está condicionado a ele, mesmo vivendo num relacionamento abusivo, eu preciso trazer recursos emocionais para dentro de mim que eu me sinta segura. Que eu não volte para o fundo do poço, que eu não volte para essa pessoa, que eu não permita que essa pessoa volte para minha vida. Só que eu só vou conseguir resolver isso a partir do momento que eu extrair esse aprendizado, eu olhar para aquilo que me falta, eu entender por que eu tolero isso, por que eu permito, ou por que eu permiti passar tanto tempo dentro de um casamento abusivo. E eu preciso buscar minha cura. E não é só a cura desse passado vivido. É a cura para que um futuro melhor chegue. A Bia colocou assim: obrigada, Bia, por compartilhar. O medo de ficar sozinha é maior do que o querer. Acaba que não consigo sair do relacionamento. Sempre vai existir um benefício. E no caso, o seu benefício, você está ancorando num futuro, nesse receio,
nesse contentamento. É melhor isso do que nada. É melhor ter algo que seja ruim do que não ter nada. Só que a gente não percebe o quanto isso trava cenários melhores para você. O quanto isso dificulta muitas vezes de você viver uma vida que tanto você deseja. E a gente precisa entender, e aqui eu não falo só com a Bia, tá? A gente precisa ter coragem de sair da nossa zona de conforto. Ter coragem de assumir os nossos erros. Ter coragem de assumir os nossos monstros, os nossos medos que tanto dominam. Porque eu tenho certeza que a Bia que está aqui, nesse pedido de socorro, ela sofre dentro desse relacionamento. E provavelmente ela passa por situações muito ruins. Logo, será que o medo de ficar sozinha é tão grande assim, a ponto de eu não conseguir dar um passo para minha liberdade, para minha felicidade? Eu não tô falando que é fácil, porque existem traumas que a Bia carrega, existem feridas que fazem hoje ela ficar nesse cenário. Mas será que não vale a pena? Será que não vale a pena eu me curar? Será que não vale a pena eu encarar esse medo da solidão e me resolver com essas feridas que hoje me fazem, me mantêm dentro desse casamento? Todos os dias, e eu gosto dessa frase, eu falo ela, todos os dias que a gente vive em sofrimento aqui nesse plano, é um dia que a gente perde da nossa vida. E a gente não tá aqui para viver em sofrimento. A gente tá aqui para, através das soluções que a gente passa, através das coisas que a gente vive na nossa vida, nós consigamos amadurecer, evoluir para cenários melhores, para situações muito mais leves, muito mais saudáveis. Pensem sobre isso. Como que vocês querem continuar vivendo? A gente entra nessa época do ano e a gente precisa começar a botar um pouquinho mais a mão na consciência. Como que eu quero que seja o meu 2025? E para você, Bia, eu quero que você pense, será que o medo da solidão é tão monstruoso assim, a ponto de eu aceitar ficar num cenário muito ruim às vezes? Ou será que vale muito mais a pena eu pagar o preço, porque é sobre pagar o preço, é sobre ter coragem, é sobre dar o passo para que as coisas se ajeitem no futuro? A gente não sabe qual que é a próxima curva. E talvez a gente está travada numa situação com medo, mas a gente não consegue enxergar que depois da curva depois lá no final do arco-íris, né? Tem um pote de ouro, tem uma coisa muito melhor. Mas se a gente fica se contentando com o ruim, com o que faz mal, como que eu vou atingir algo muito melhor? Como que eu vou chegar na felicidade que eu tanto desejo se eu não dou o próximo passo? Não é só sobre coragem, tá, gente? Não é só sobre largar tudo. É sobre entender que a gente precisa se curar, que é necessário se libertar, para que eu consiga, no futuro, ter a vida que eu tanto desejo. E essa é a minha missão aqui. É trazer esse ponto de clareza, como eu falei, de compreensão para vocês. A vida não precisa continuar sempre do mesmo jeito, com os mesmos problemas, com o mesmo tipo de sofrimento, passando ano após ano, perdendo a vida de vocês com uma pessoa que não faz sentido. Onde existe briga, onde existe maus tratos, onde existe tudo de mais terrível que possa acontecer. Então, o que de fato eu tenho a perder? E o que eu quero ganhar? Como eu quero que seja o meu 2025? Como que eu quero que seja os próximos anos da minha vida? É sobre isso. Pensem sobre isso. Espero que essa mensagem chegue no coração de quem de fato precisa ouvir. Compartilhem isso com mulheres que vocês conheçam, que estão em relacionamentos
abusivos, tóxicos, em relacionamentos desequilibrados, em mulheres que passaram por uma separação e muitas vezes estão tendenciadas a voltar ou a se humilhar atrás desse ex para reconstruir um casamento que já não tá legal. Eu sei que muitas mulheres buscam ajuda em amigas, em colegas, em ouvir conselhos e às vezes a gente não consegue dar esse recurso necessário para essas pessoas. A Luana falou com chave de ouro que o principal é nos entender para conseguir seguir o próximo passo, o próximo caminho. Concordo, Luana, é sobre isso sim. Só que às vezes a gente não consegue, não é só sobre nos entender, é sobre a gente se curar também. Porque muitas vezes a gente entende, a gente sabe os nossos pontos fracos, a gente sabe os nossos defeitos, a gente sabe o que precisa, o problema tá na nossa cara. Só que às vezes a gente não consegue curar sozinha, reconstruir sozinha esse coração, esse emocional que tá tão dilacerado. É isso, minhas leoas. Ó, já sei que já surtiu efeito para muitas de vocês essa nossa live de hoje. Compartilhem com quem precisa estar ouvindo essa mensagem. E quarta-feira a gente se vê de novo no nosso próximo encontro de leoas. Um grande beijo e até!